Boa tarde a todos. Com muita alegria que começamos uma nova conversa biodinâmica, segunda deste ano, com a presença da Elaine Azevedo, nutricionista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, bem envolvida aí também com a nutrição com base antroposófica, né? Envolvida com o movimento biodinâmico, vai trazer uma conversa biodinâmica com o tema de reflexão, né, Elaine? Exatamente. Preço, disponibilidade e acesso aos alimentos biodinâmicos e como eles podem nos ajudar no desenvolvimento espiritual. Fique à vontade, Elaine. Então, boa tarde, né, a todos, a todas. A gente aqui está ainda por trás da tela, mas pelo menos é uma possibilidade de estar em alguns lugares que a gente não estaria ao mesmo tempo, né? Queria agradecer, né, as associações biodinâmica, a biodinâmica do meu querido Sul, né, a pessoa do Nelson e do Pedro, né, e agradecer o convite para estar aqui, né. Então, vai ter um pouquinho de barulho, estou em São Paulo, né, então de repente passa uma moto, mas faz parte desse processo, né, queria estar com passarinhos, mas não estou aqui. Então, quando eu recebi, né, o convite para fazer essa fala, eu pensei um pouquinho qual que seria um tema sobre alimentação e antroposofia, né, que poderia interessar esse projeto de conversas online, né? E aí eu fui ouvi alguns episódios anteriores do canal, né, e eu vi uma fala da Cíntia Marrom, que é nutricionista, né, que fez uma bela fala aqui nesse canal em agosto de 2020. E abaixo da palestra dela tinha um comentário de uma pessoa que se apresentou como Aline, né? Com o público a gente pode falar, né? E eu resolvi, então, respeitosamente, escolher a parte do comentário dela que tem a ver com alimentação, como base da minha fala hoje, né? Porque eu acho que ela merece ser respondida e também problematizada, né? Isso porque tem muitas pessoas que questionam o mesmo que a Aline, né, perguntou, e eu acho importante falar ainda sobre isso, né? É bem provável, né, que a minha colega Cíntia não deva nem ter visto esse comentário. Então, eu vou assumir o papel de responder, né, mesmo sem saber se as respostas dela seriam as mesmas que a minha, mas é apenas uma das respostas possíveis, né? Então, a Aline fez a seguinte questão, né, no final da fala dela. Quando a nutricionista, né, no caso a Cíntia, em sua fala diz: eu só considero alimento orgânico ou biodinâmico e não comam veneno, ela fala para uma minoria com a realidade social e econômica privilegiada, né? Bem, como professora há 35 anos, né, palestrante de muitas falas sobre o consumo de orgânicos e de biodinâmicos, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Que orgânico e biodinâmico é para uma elite, uma minoria privilegiada social e economicamente, e a Aline não está errada, né? São poucos ainda com acesso a orgânicos e biodinâmicos. Mas, infelizmente, não são todos os grupos privilegiados socialmente que comem esses alimentos. Porque se fosse assim, a gente estaria numa posição de acesso aos biodinâmicos e orgânicos bem diferente do que a gente está hoje, né? Porque aí mais pessoas vulneráveis socialmente teriam acesso. E teríamos garantia de produção para os agricultores a preços melhores, né? E os estudos do perfil do consumidor orgânico, que são os mais comuns, né? São mais comuns que o do biodinâmico, eles mostram que, na verdade, é uma minoria com alto nível de educação que busca esses alimentos, não necessariamente com alto nível econômico, né? Mas claramente são privilegiados, né? Sem dúvida. Mas se a gente não ampliar a discussão, ela para aqui, né? E os orgânicos e os biodinâmicos vão continuar a ser pensados para uma elite, para uma minoria, né? E aí acabou a discussão que irrita mesmo muitas pessoas, né? E esse é um jeito de pôr uma pedra na discussão. É para rico, é para privilegiado e pronto, nada mais a declarar. Então, para a gente poder mudar isso, essa afirmação merece uma breve, mas ainda necessária problematização histórica, né? A gente vive um país que, desde que foi invadido, né, os colonizadores europeus implantaram aqui uma forma de agricultura que foi baseada na expoliação, na concentração de terras, né, na monocultura de exportação. Começou com a cana, né, e continua até hoje com a mesma cana, mas ainda com soja, milho, algodão, café, trigo, né, todas as commodities que a gente sabe.
A gente também continua a exportar com elas a nossa terra, a nossa água, as nossas vidas, né? Junto com essas mercadorias e continuamos a concentrar terras e riquezas. A gente é um dos países do mundo com maior nível de desigualdade social, né? E isso tem muito a ver com alimentação e com agropecuária, com sistemas produtivos, né? Nem tudo que é plantado aqui é exportado, claro, mas o foco dos nossos governantes, que, né, autoritários e cruéis, foi desde 1500 fortalecer essas monoculturas e favorecer a eles mesmos, as mesmas famílias elitizadas, né, através de políticas públicas que são excludentes, né, e de pouco acesso também a financiamentos para quem produz comida. Então, esse grupo que produz comida, né, que recebe benefícios, né, que não produz comida, na verdade, produz commodity, que recebe esses benefícios, nunca foram os negros, nem os indígenas, né, que foram os nossos primeiros agricultores aqui, que plantavam para esses, né, esses senhores que comercializavam as mercadorias e que enriqueciam. Sem um retorno igualitário e sem reforma agrária que permitisse acabar com essas enormes desigualdades que ainda definem o Brasil como uma nação. Então, quem planta comida e abastece o povo com alimentos como batata, mandioca, arroz, feijão, leite, frutas, sempre foram os pequenos ou médios agricultores, né? Muitos deles descendentes dessas minorias de negros e de índios ou de imigrantes europeus, né? Então, apesar de Steiner ter dado as diretrizes da biodinâmica em 1920, né, o Howard na orgânica na década de 30, foi muito mais recentemente, na década de 60, pelo menos aqui no Brasil, que começou a ficar mais conhecida, né? Ficaram mais reconhecidas as repercussões desse modelo baseado em monocultura e mercadoria, à base de venenos, né? E aí começaram a surgir o movimento da agricultura alternativa, né? As agriculturas responsáveis, usando um termo mais correto hoje, biodinâmicos, orgânicos, naturais, né? Os permacultores, os agrofloresteiros, né? Os assentados. E hoje todo mundo sabe, né, que esses alimentos são ruins para a nossa saúde, causam doenças muito sérias, né, desde o câncer até o autismo em criança, o Parkinson, a depressão, o suicídio, né, entre agricultores, né, assim como eles são também catastróficos para o meio ambiente, para as plantas, para os animais, colocando até nosso futuro em risco. Então, dá para entender, diante desse quadro, quando a Cíntia fala: eu só considero alimento orgânico ou biodinâmico, e não comam veneno, porque eles são realmente os melhores, né? São os mais saudáveis. Eles são os alimentos de verdade, né? Usando esse termo da Política Nacional de Segurança Alimentar. E, tristemente, a gente acaba falando para quem é minoria privilegiado socialmente, mas a gente não quer que seja assim. Quem produz esses alimentos continuam a ser os pequenos, inclusive os biodinâmicos, né? E continuam a ser desqualificados pela falta de vontade política em apoiar não só quem produz comida convencional, mas também quem produz comida sem veneno, especialmente, que é outro nicho. Então, é preciso relembrar tudo isso para dizer que a vítima não é só o comedor que não tem acesso a alimentos orgânicos ou biodinâmicos, e que não tem acesso porque nossos líderes não estão interessados em acabar com essa desigualdade social que assola esse país desde 1500. E a vítima também não deve ser quem consegue comprar hoje, né? A vítima é principalmente o agricultor, que não consegue produzir com os valores que possibilitem acesso a todos nós, né? E os especialistas, poucos, né, que indicam esses alimentos que são realmente melhores, esses poucos especialistas que os valorizam, que os estudos, né, esses muito menos devem ser penalizados, né, ou devem ser foco da nossa tristeza, da nossa desilusão. A nossa desilusão de não ter um acesso igualitário a orgânicos e biodinâmicos devia ser política, né? E a gente precisa pensar mais sobre isso na hora de escolher nossos governantes, porque temos cada vez mais escolhas de políticos que mostram-se dispostos a lutar por uma agricultura familiar responsável, né? Não vai ser fácil eles entrarem, né? Mas porque eles têm que lutar contra um sistema também, mas é por isso também que a gente não pode separar a dimensão espiritual da dimensão política, né? A política que é feita hoje, no que chamamos de democracia, né, tem a ver com poder e tem a ver com dinheiro. E não tem nada mais espiritual do que o dinheiro, né, como alerta o próprio Estado.
E essa resposta ela é longa, né, para dizer que quem precisa ser culpabilizado pelo alto preço dos biodinâmicos não são os agricultores biodinâmicos e muito menos os especialistas. É um Estado, né, um Estado corruptíveis, é uma estrutura capitalista, né, de um sistema agroalimentar que ele apoia e cuja corresponsabilidade chega mais longe ainda, chega até as grandes multinacionais dos venenos na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, que não usam lá, mas vendem para cá. Então, é sobre eles, é sobre os seus acionistas, é sobre as populações que usufruem do agronegócio brasileiro, é que devia haver esse sentimento de revolta, porque só assim a gente vai ter comida para todos nós, né? Comida de verdade, né? E, na verdade, para terminar essa pergunta, eu ainda ressalto que quem mais precisa de orgânicos e de biodinâmicos são exatamente os pobres, né, os vulneráveis, para que eles possam sair dessa condição de insegurança e de insalubridade secular, né? Porque o pobre não devia ter qualquer comida para sobreviver, mas a melhor comida para superar as suas condições de vulnerabilidade, né? E a melhor comida, então, tem que ser para crianças pobres, na alimentação escolar das escolas, né? Que está sendo retirado agora com fragilidade, com o enfraquecimento da política nacional de alimentação escolar, para as universidades públicas, dos refeitórios, para os doentes do SUS, para o sistema carcerário, né? E precisamos pensar mais sobre isso, que depende de política pública e fortaleceria muito mais essa corrente, né? Com comida envenenada, a gente não vai conseguir mudar a qualidade de vida do nosso povo e a gente precisa culpabilizar os nossos governantes que têm nas mãos o poder de mudar isso aqui. Apesar que nós, consumidores, também temos a nossa parte, mas ela é realmente pequena diante do poder de das grandes multinacionais, por exemplo, né? Então, enquanto o orçamento da agricultura for de 85% para o grande agronegócio e 15% para a agricultura familiar, como é hoje, nem falando da orgânica, né? E menos ainda, né, para eles, isso não vai mudar, orgânica e biodinâmica. E agora também, né, então, são um ponto para a gente refletir. A outra questão da Aline, ela fala o seguinte: quando a Cíntia, né, fala, que é a nutricionista, fala que os alimentos biodinâmicos provêm melhor desenvolvimento da consciência, a Cíntia dá a entender que as pessoas que consomem alimentos biodinâmicos e que pertencem a uma elite econômica têm melhores capacidades cognitivas e de tomada de decisão do que aqueles que não consomem. E isso é muito chocante, né? Mas eu corrigindo novamente, não é uma elite econômica que consome biodinâmico e orgânico, é uma elite intelectual. E todos sabemos que quem pode se cuidar, quem come melhor, quem come alimentos de qualidade tem mais saúde e capacidade cognitiva, que, aliás, é diferente de consciência espiritual, né? Porque essa má nutrição, ela afeta os neurônios, né? O desenvolvimento cerebral, quando acontece, por exemplo, na gravidez ou na infância, e todo mundo sabe bem, inclusive os governos totalitários sabem muito bem, né? Porque manter um povo com fome ou à base de uma comida ruim, envenenada, é bastante oportuno para o controle dessas vidas, né? Então, é claro também que quem não está bem nutrido, quem não tem um corpo físico nutrido com as suas necessidades, não tem forças para o desenvolvimento cognitivo e muito menos para priorizar as dimensões de desenvolvimento espiritual, cujas bases são o corpo físico e etérico saudáveis. Não, isso não significa que pobres ou desnutridos não têm consciência espiritual ou cognitiva, né? Mas é muito difícil não ter o que comer, não ter onde viver, ainda ter um impulso de buscar um desenvolvimento espiritual, que é um caminho muito árduo, que tem que ser arduamente cultivado. Agora, não dá para falar que pobre não tem consciência espiritual. Podemos falar, sim, que não são oferecidos a eles as condições para tal desenvolvimento. É bem diferente, né? O potencial espiritual, intelectual, todo ser humano dignificado socialmente tem, né? É assim, a gente ouve muito falar que as mulheres ou os pobres são menos inteligentes, né? Que os negros são mais doentes, né? Não são menos inteligentes nem mais doentes. Mulheres pobres não chegam ao prêmio Nobel e negros são mais vulneráveis às doenças porque não tiveram acesso à saúde, à educação, à moradia, à terra, à comida, né? E essas minorias, elas são muitas vezes, né,
mantidas assim dentro dessa situação para não atingir nem buscar esse desenvolvimento, né? Porque isso faria deles indivíduos livres e autônomos, né? Que é um perigo também para governos que querem controlar. Então, retirar o direito ao acesso básico ao desenvolvimento espiritual se faz dilacerando os nossos corpos físicos e a nossa vitalidade, junto do nosso pensamento criativo e crítico. E é uma estratégia para manter as pessoas subordinadas. Então, a fome só acaba com vontade política, com mudanças estruturais e com altruísmo, né? Não tem outra receita. A gente nunca vai acabar com a fome com filantropia, né? Apesar que a gente tem que fazer ela agora, com 19 milhões de brasileiros com fome. E, aliás, a inconsciência espiritual não é um privilégio de pobres, né? Mas a gente conhece muitas pessoas, né, que não são minorias, que têm acesso à comida, que comem mal porque optam, ou por manipulação da mídia, ou da propaganda, ou porque não receberam um impulso, ou as bases afetivas ou educacionais para esse árduo trabalho de buscar um desenvolvimento espiritual. Ou por inconsciência, ou porque priorizam outras formas de vida ou de consumo, né? E muitas dessas pessoas não compreendem a importância ou simplesmente desqualificam o desenvolvimento espiritual. Ou estão anestesiadas pelo consumismo, pela sede de poder ou por ideologias individualistas, né? E sabemos que são muitas e que mantêm governos como os que a gente tem no momento. Entre nós, especialistas, né, falamos... então, assim, na verdade, a gente não fala só para os eleitos antroposóficos, mas também a gente fala para essas pessoas que podem ter acesso, mas optam por comer comida ruim e envenenada, que poderiam mudar sim para mudar o mundo e fazer dele um lugar melhor também para os mais pobres, né? Esse é o cerne da perspectiva da nutrição antroposófica, que foi trazida por Rudolf Steiner, né, que eu vou citar junto com um médico nutrólogo suíço, né, Gerhard Schmidt, que desenvolveu essas ideias depois do Steiner. E eu cito eles dois porque os seus ensinamentos nos orientam, né? E eu ainda não consegui chegar ao nível de consciência clara que esses homens chegaram. E eu falo isso por conta de uma provocação da Aline também, né? Eu cito essas pessoas para falar um pouco como a alimentação pode nos ajudar ao desenvolvimento espiritual, que foi uma contribuição desses dois homens, né? A biodinâmica e os alimentos biodinâmicos podem oferecer para o ser humano a conquista da sua liberdade. Isso é muito ambicioso, né? A antroposofia, que foi definida por Steiner como uma ciência que vai conduzir o nosso espírito humano a um espírito cósmico, né? Que é essa natureza composta também, além dos reinos, mas também ao cosmos, né? Ela deve fazer, diz o Steiner, que o espiritual existente em nós possa compreender o que está nessa natureza maior, né? E como várias filosofias e várias religiões, esse religar-se à natureza é o cerne do caminho espiritual e da saúde. Quando a gente se separa da natureza, a gente adoece, né? E a gente se desconecta também dessa nossa própria essência espiritual. Então, não há caminho mais curto do que o retorno à natureza, desculpa, não há um caminho mais curto para o retorno à natureza do que através do comer. Porque a gente come a natureza, né? A gente come os alimentos e a gente come os reinos da natureza, né, permeados por as energias cósmicas, solares, telúricas, né, que estão presentes e que a biodinâmica contempla de uma maneira tão bela, né? Então, a gente come sal, minerais, vegetais e animais, né, além do leite materno, quando a gente, né, é bebê, para nos reconduzir à nossa própria natureza. Eles nos relembram que a gente ou fomos a natureza, né? Assim como quando a gente escuta uma música da infância, a gente sente um cheiro da casa materna, a gente se reporta a ele naquele momento. Então, a gente come e lembra de onde a gente veio, das nossas origens, e passamos a cuidar dessa natureza também, né? E ao digerir esses alimentos, ao comer a natureza, a gente pode dizer, acontecem pelo menos 2 processos. Um que eu vou chamar aqui de material, né, que é mais grosseiro, que é a quebra de nutrientes, né, em partes menores e a produção de caloria. É um processo que a gente pode observar fora do corpo, inclusive, né, que foi descoberto pelos fisiologistas, como o Liebig, que é o pai da agricultura, o pai da nutrição, uma bomba calorimétrica. Então, ele vê ali que 1 grama de proteína forma
9 calorias, e assim vai, 4 calorias, e assim vai. Com essa caloria, né, acontece, então, o funcionamento do organismo, o sistema nervoso, cardíaco, até que produz hormônios, sangue, e é uma ciência, para a ciência materialista, isso é a digestão. É uma energia para esse veículo estar em movimento. Né? Eu desconheço a visão mais materialista do que essa, mas acontece também uma outra digestão que é sinalizada por Steiner, né? que não pesquisou a bomba calorimétrica no laboratório fora do corpo, mas pesquisou o nosso corpo através da sua clarividência, disciplinarmente, arduamente cultivada. Essa outra digestão é um processo sutil. É um processo igual ao que a gente faz na homeopatia e na farmacopeia antroposófica, para liberar as forças formativas dos minerais, metais, vegetais e animais que curam, né? Porque fomos nós ali no processo de desenvolvimento da humanidade, né? E eles nos curam porque são semelhantes a nós e nos reconduzem à nossa natureza arquetípica, porque a gente também é natureza e também tem em nós esses reinos expressos nessa quadrimembração. Então, a gente não pode comer o cobre, né? Mas quando a gente dilui cobre em água e dinamiza esse metal como medicamento, ou quando a gente coloca o cobre na terra e a planta o absorve, a gente utiliza a planta, a gente aproveita as suas forças de Vênus, o calor de Vênus, né? Como o ouro e as forças solares. Então, dentro do nosso corpo acontece também uma diluição das substâncias que a gente come, junto com o processo de dinamização, que é o movimento da digestão, e pela presença da água, que nos forma em 60%. É igual o processo de formar também os preparados biodinâmicos. E aí as forças formativas dos reinos ingeridos são disponibilizadas nesse processo. E essas forças são as energias cósmicas, planetárias, solares, telúricas, que estão contidas nos reinos da natureza que comemos, para além da caloria, né, observada pelo Liebig, né? E que nos nutrem em diversos âmbitos diferentes da caloria. Então, a gente precisa de caloria, né? Mas não tem bomba calorimétrica para observar essa digestão sutil, porque é um processo inerente a um corpo vivo. E para pesquisar isso é preciso um desenvolvimento espiritual. No cadáver isso não acontece, né? Só no ser vivo. E como a bioquímica estuda sempre o morto, a gente desqualifica esse processo na ciência da nutrição e, por isso, né, a gente come alimento morto achando que a gente pode ser vivificado. E para essa energia sutil ser aproveitada e transformada em eu, né, em cada um de nós, acontece uma gama de processos, né? E todos os nossos corpos suprassensíveis participam deles de forma muito complexas, né, que o Steiner escreve em vários livros, entre eles a Fisiologia Oculta. E essas forças também estão nos alimentos envenenados, no leite com antibiótico? Sim, não na mesma intensidade, mas tem algo de força lá. De outra forma, uma bananeira envenenada não formaria bananas. E nenhum ser vivo que come essa comida estaria vivo. Mas, quando a gente ingere com a banana os agrotóxicos, e com leite os antibióticos, e com a salsicha os plásticos e aditivos dos ultraprocessados, a gente recebe substâncias que não são reconhecidas pelo nosso corpo como natureza dentro de nós, porque não são natureza. E elas interferem nesse processo e tornam o nosso reconectar espiritual, o nosso reconectar com a natureza e conosco mesmo mais difícil. É como um ruído numa sinfonia, né? O pai da homeopatia, o Hahnemann, ele diz que quando a gente usa um medicamento homeopático e ingere, por exemplo, o álcool, o café, o corpo não aproveita essa energia sutil do medicamento da mesma forma, porque a cafeína, no caso do café, interfere, há uma interferência. E assim no caso de algumas famílias botânicas também, como as solanáceas ou as leguminosas, né? Essas substâncias como a solanina, mesmo que naturais, interferem nessas forças sutis liberadas durante o processo digestivo, né? E quando a gente ingere muita carne, muito sal, muito açúcar, também a gente não dá conta de lidar com essas forças oferecidas de uma forma desequilibrada, né? Porque a sinfonia tem que ser muito sutil e ela exige poucos ruídos, exige equilíbrio, exige qualidade para soar bem.
O Steiner não falou muito sobre a ação, o Steiner não falou, na verdade, sobre a ação dos agrotóxicos sobre a nossa consciência, né? Talvez porque esse não era um problema tão urgente como é hoje. Mas ele mostrou que o alimento, ou a fitoterapia, a matéria, né, o substrato atua sobre a nossa vitalidade. Mas ao ser digerido, homeopatizado, ele atua também na nossa consciência. Já o medicamento homeopático, que é feito com plantas, animais, etc., ele já está pronto para atuar sobre a consciência do ser humano. E essa atuação é imediata. Né? Então, o medicamento, quando a gente está doente, a gente usa para cura e tem mais eficiência e rapidez do que o alimento. E a gente tem outros modos de fazer essa reconexão que a antroposofia nos ensina, mas certamente comer alimentos de verdade nos ajuda muito nesse sentido. Então, eu relembro aqui a clássica conversa, né, que todo mundo fala, muita gente fala, do Pfeiffer, né, que ajudou o Steiner no desenvolvimento da agricultura biodinâmica. Ele perguntou para o Steiner por que ele não conseguia ver os resultados da meditação e dos ensinamentos da antroposofia, que é um reconectar-se com a natureza, e o Steiner respondeu, esse é um problema nutricional. O modo como o alimento é constituído hoje em dia, em 1920, né, não fornece mais aos seres humanos a força para manifestar o espiritual dentro do físico. A ponte do querer para o pensar e o fazer não consegue mais ser estabelecida. Aí o Gerhard Schmidt vai falar, o alimento de verdade fornece forças de vontade. Aí o Steiner continua, as plantas alimentícias também não contêm mais a força que elas devem fornecer aos seres humanos, reportando aos métodos de agricultura convencional. Então, sim, a gente acredita, como a Aline falou, na beleza dos ensinamentos antroposóficos, mas a gente também precisa acreditar nisso também. Ou fazer a nossa lição de casa, né, que eu já vou falar dela. É no biodinâmico que essas forças se encontram sem interferências, porque também tem uma intenção na agricultura biodinâmica de propor essas forças para o planeta e para nós, ao contrário do movimento orgânico, né? Porque existe uma intenção de que isso seja verdadeiro, não que não aconteça no orgânico e não que não tenha um pouco no convencional, porque são forças da natureza. Mas é no biodinâmico que essas forças se encontram com a intenção do agricultor. E, infelizmente, nem todos têm acesso a esse alimento. Né? Então, para além de governantes de má índole, de mau caráter, temos ainda forças variadas, arimânicas, luciféricas, azúricas atuando na humanidade, talvez até através dessas mesmas lideranças. Mas qual o interesse dessas forças de não propiciar esse alimento a toda a humanidade? De interferir no modo como a gente produz alimentos? É possível pensar sobre isso também. Mas eu repito, né? Quem tem acesso a esses alimentos, por privilégio ou busca consciente, acaba mudando a sua percepção espiritual. O Gerhard Schmidt fala que a gente não come só o que a gente vê materialmente, mas o espiritual por trás da matéria, e fala, como eu já falei, que a alimentação pode fornecer forças de vontade, né? E fortalecer o nosso eu. Ele fala também que a nutrição é um problema de consciência, né? E que deve respeitar processos corporais e de desenvolvimento da consciência. E também fala que a substância alimentar estende as suas ações até o domínio da alma e do espírito. Né? E não são só os antropólogos que consomem alimentos biodinâmicos que têm mais abertura para desenvolver processos de consciência, claro. Mas todos que conseguem suprir seus corpos físicos com dignidade, né? E que buscam verdadeiramente desenvolver uma cognição espiritual, porque não é só o que entra pela boca, não adianta só comer isso, né? A gente acredita que o consumo de alimentos biodinâmicos, né, cujo modo de produção se preocupa especialmente com esse despertar da consciência humana, está no objetivo da biodinâmica, né? Ela objetiva a cura da terra, a oferta de alimentos cheios de vitalidade, de forças telúricas, de forças cósmicas e solares, e só ela tem claramente esse objetivo, né? Isso pode ser de grande ajuda, então, nesse processo, né? Não existe outra agricultura responsável que clama por esse objetivo, né? Que coloca essa intenção na hora de plantar, de fazer preparados, de, né, preparar a terra.
Mas se a gente não tem acesso a eles, esses alimentos, certamente o esforço que a gente vai fazer vai ser maior. Então, uma enorme força de vontade, devidamente cultivada, pode nos ajudar nesse sentido. Mas a gente tem que convir que o livre-arbítrio, ou a aquisição das forças de vontade, que são, como a gente viu, essenciais para o desenvolvimento espiritual, é muito mais difícil se a gente está esfomeado, desnutrido, adoecido ou envenenado. Né? É como uma anestesia, uma grande interferência. E certamente, né, Aline, se eu pudesse te falar, a gente não pode se sentir superior ou arrogante por ter acesso a esses alimentos, a esse desejo de despertar da consciência através do livre-arbítrio. Mas sim, quem come hoje já é privilegiado. Quem come orgânico e biodinâmico é muito privilegiado nesse sentido, né? E só agradecer e compreender que existe sim uma lei maior também do destino para além do livre-arbítrio, que também nos orienta, né? E por fim tem a última questão da Aline, que vai também ajudar aqui, né? Quando a Cíntia diz que não é ela que está dizendo isso, é o Steiner que falou. A Cíntia fala, é o Steiner que está falando isso, que nem eu falei, é o Steiner, é o Gerhard Schmidt, né? Aí a Aline fala, ela está se eximindo da responsabilidade pelo que ela está falando. E ela atribui a essa fala um aspecto de dogma e inquestionabilidade, que é lamentável. É uma crítica, né? Bom, eu também cito, e citei aqui o Steiner muitas vezes, né? E uso aqui as suas palavras e a sua experiência para enfatizar algo que foi muito vivenciado por ele, né? Através de uma cognição espiritual duramente trabalhada e muito superior a mim. A antroposofia não apresenta dogmas, né? Mas ela sugere um caminho espiritual, ela sugere práticas meditativas para alcançar esse estado de clarevidência que o Steiner duramente cultivou e ensinou. Então, eu pessoalmente não consegui chegar ainda nesse estado, né? E por isso eu me ancoro muito nas palavras de Steiner, e certamente a Cíntia também o faz, né? A gente pode tecer assim, muitas críticas à antroposofia e aos antropósofos, né? Que não é uma palavra no singular, são vários tipos de antropósofos, né? E até Steiner também. Mas ele tinha uma grande preocupação com a antroposofia, de oferecer um caminho que dissipasse dogmas e incertezas. Se a gente não consegue isso, é nossa inabilidade, ou é a nossa incapacidade, ou a nossa dificuldade, a gente precisa assumir isso, né? O campo da alimentação é um dos mais férteis para experimentar esse conhecimento espiritual. Então, experimente comer sem carne, sem álcool, experimente comer à base de alimentos frescos, alimentos biodinâmicos e orgânicos por muito tempo, por várias semanas. Insira o mel na sua dieta diariamente por um bom tempo. E veja como é que fica a sua meditação, a sua percepção, a sua acuidade, a sua saúde. Depois insira esses alimentos nessa dieta, carne em grande quantidade, café, álcool, vegetais processados, alimentos ultraprocessados, e se analise novamente, né? Seu corpo pode ser um laboratório sem precisar acreditar em dogmas, né? Com experimentos reais, né? Observe atentamente como propõe o Steiner um campo de solanácea, um campo de leguminosa, uma plantação de rosácea, de labiatas, né? Cultive em casa essas plantas, desenhe o seu crescimento, né? Observe uma semente brotando. Então, ao meu ver, é exatamente no campo alimentar, que além da pedagogia, eu acho, né, que eu penso ser o mais fácil de perceber claramente esses preciosos ensinamentos de Steiner que não são dogmáticos, né? É a beleza da antroposofia, como a Aline mencionou no início da fala dela, né, que eu não falei do início. Mas quando a gente não conseguirmos isso, a gente pode sempre recorrer a ele, né? Isso não é lamentável, é uma humildade, né? Para finalizar, assim, eu gostaria também de enfatizar como é que a gente pode propor mudanças alimentares. Como eu já falei de início, né, lá no começo, quando se trata de miseráveis, de esfomeados, as mudanças necessárias são estruturais e políticas. Nós só conseguimos fazer filantropia, dividir, amenizar esse sofrimento e não devemos fugir dessa tarefa, como eu falei, né? Porque hoje a fome está grande. Mas para resolver é preciso ter vontade política. Mas para quem come mal, como estimular a mudança, né? Como é que a gente começa esse caminho? Bom, primeiro a gente precisa segurar a nossa ansiedade, se alguém aqui é especialista,
né? A gente precisa saber ouvir, primeiro precisa criar laços afetivos com o paciente ou com quem quer mudar, a gente tem que ter, né, dar confiança, sem arrogância, sem julgamento, sem pressa, e partir da onde o indivíduo está naquele momento. Esse aprendizado, o Gerhard Schmidt me ajudou muito, que era esse médico que eu tive contato na Suíça, e ele dizia, às vezes uma dieta vegetariana hoje só vai nos fazer mal, né? Porque está cheia de venenos, então talvez a gente nem está pronto para ela, né? Como é que a gente começa? Onde está um indivíduo que chega para você, se você é um nutricionista, e diz, eu quero mudar a minha alimentação? Se você é ou tem uma pessoa, um grupo que se alimenta à base de ultraprocessados, com alto teor de carnes, proteína animal, ovos, muito álcool, sem quase nada de vegetais e muito menos de integrais, né? Que come sem ritmo, que come solitário, que come na frente da TV, na frente do celular, com refeições muito pesadas à noite. Então, não dá para iniciar falando das forças contidas nas solanáceas, ou que a batata embota o pensamento científico, ou no álcool. Nem muito menos falar de alimentos biodinâmicos ou orgânicos, né? Então, começa propondo a substituição de ultraprocessados por mais alimentos in natura, alimentos frescos, sal marinho, né? Usar alimentos integrais, aveia, um arroz integral de vez em quando, né? Não chega falando em quinoa, panqueca de banana verde, né? Propor mais frutas e verduras, couve, limão em vez do suco em pó artificial, frutas em vez da gelatina, que é a base de corantes. Retira o ketchup, a maionese, a margarina, né, os refrigerantes, os mais dramáticos, né? Oferece apoio salutogênico e médico para esse paciente, para ajudar a diminuir o álcool, o sofrimento que está junto com tudo isso. Devagar, né? Bem devagar, fazendo refeições mais leves no jantar, não beliscar entre as refeições, já é uma grande mudança. Aí depois a confiança, propõe um biográfico, uma consulta homeopática, médica, arritmia, curativa, ou propõe para ele ficar mais tempo em silêncio, na natureza, né? Sob a luz. E devagar você vai abrindo canais de sensibilidade e de confiança. Daí você propõe inserir alimentos orgânicos, né? Retirar ou diminuir primeiro os mais envenenados, a alface, a cenoura, a batata, o pepino, né? O abacaxi, o tomate, e vai estimular o consumo de alimentos sazonais, de alimentos locais, de pães, para variar. Aí você começa a diminuir a quantidade de carne, né? Para comer menos vezes na semana, e sucessivamente você chega numa diminuição da carne, né? Com paciência, com respeito, com perseverança, né? Aí você vai propor a cereja do bolo, né? Vai propor os alimentos biodinâmicos, a dieta à base de plantas, ou uma dieta lacto-vegetariana indicada como a mais adequada para o nosso momento, né? E por fim, você começa a diminuir a retirada de alimentos como leguminosas, solanáceas, álcool, café, um grupo de cada vez, quando essa pessoa consegue entender o que significa isso, né? Como a gente sabe também, a gente não tem uma grande variedade de alimentos biodinâmicos no Brasil. Apesar de anos de formação, né? São as propriedades que assumem essa prática, e isso diz muito sobre o momento da humanidade. Afinal, a biodinâmica não é só um método produtivo, ela demanda, assumir a biodinâmica demanda outras dimensões muito sutis, um envolvimento para além de buscar alimentos sem venenos, né? E se ainda não chegou a hora, se é para poucos, tem um sentido maior. Mas o movimento da agricultura responsável está crescendo, e quem acompanha sabe disso, né? Então, não dá para perder a paciência, não dá para perder a esperança, né? Porque devagar essa consciência vai se alastrar com as crises e as dores que a gente tem que passar. Então, é preciso ter confiança, né? Ter crença que tem um plano diretor maior, né, para tudo isso acontecer, né? Então, a ideia é que a gente tem que se imbuir mesmo de humanidade, né, para isso acontecer, né? E eu agradeço a oportunidade por me ouvirem aqui, estou aberta para as perguntas que surgirem. Muito obrigado pela excelente apresentação, Elaine, muito ampla. E tem algumas perguntas aqui no chat. Eu mesmo tenho uma pergunta inicial que eu gostaria que você abordasse, não comentou sobre como que você vê a questão dos alimentos transgênicos, as novas gerações geneticamente modificadas e a relação com uma abordagem do que você falou, né?
Uhum. E para começar com essa. Pode ser. Então, os alimentos transgênicos, a gente tem pelo menos dois problemas neles, né? Um que é a insolubilidade das pesquisas na área de saúde. A gente sabe das pesquisas feitas por laboratórios independentes, como aquele da França, e o impacto que foi descoberto com relação a vários tipos de câncer em cobaias. E a gente sabe a força que a Monsanto, na época, teve para fechar esse laboratório e impedir que essas pesquisas fossem declaradas como científicas, né? E aí, depois disso, não sei se vocês perceberam, mas teve uma fechada, uma parada na discussão dos transgênicos e do impacto com a saúde. Então, a gente tem um problema, a gente tem também, aqui no Brasil, uma comissão nacional de transgênicos formada por integrantes dos laboratórios de biotecnologia e que nunca declararam ou impediram nenhum tipo de transgênico. Todos foram liberados, todos os pedidos foram e serão liberados por essa comissão que representa os interesses das indústrias. Então, a gente tem um problema sério, porque a gente só vai aprender com os agrotóxicos, depois de 50 anos e começaram as pesquisas e os efeitos, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de dizer, sim, eles têm dúvidas, e a gente deveria usar o princípio de não utilizar, né? A gente fala o princípio do mineiro, que é a precaução. A gente não sabe, não usa. Não, a gente está usando o princípio de que a gente experimenta para ver o que vai acontecer, né? E, então, no âmbito da saúde, a gente está dentro dessa questão, a gente não tem nem forças, vamos dizer assim, científicas para fazer a defesa. Mas é claro que o orgânico, o biodinâmico, o natural, o movimento não usa porque sabe que pode, sim, ter repercussões sobre a saúde. Agora, as repercussões sociais e econômicas a gente já conhece, porque com os transgênicos a gente fica dependente de um sistema agroalimentar e isso tem um impacto enorme sobre a nossa soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, isso já está comprovado, já está dado, porque a gente também tem esse resultado já com o sistema convencional não transgênico, né? E o transgênico só é uma continuidade desse pacto, que é também sobre a saúde social e também sobre a saúde ambiental, uma vez que também os transgênicos estão comprovadamente impactando as colheitas, né? As culturas com relação aos insetos e a modificação e a dependência dos agricultores. Então, no âmbito de saúde humana, a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, mas no âmbito de saúde social e ambiental, a gente já está comprovado que tem impactos. A questão é lidar com esses, né, grandes agentes da agricultura, do sistema agroalimentar. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui, da Juliana, se o consumo de plantas alimentícias não convencionais, as punks, teriam essa capacidade de aumentar as forças do nosso querer. Então, eu não acho que só elas têm, eu acho que todo alimento de origem vegetal, né, que foi cultivado dentro da sazonalidade, né, dentro de um modo de cultivo que preserve as qualidades mais sutis das forças cósmicas, solares, telúricas, eles vão ter essa propriedade de nos estimular e de nos estimular as forças de vontade, né? Então, eu acredito que sim, né? Eu também não acredito que nenhum alimento em especial, ou algum grupo como as punk pode ter alguma qualidade especial, né? Eu acho que a gente tem que ter claro, eu me lembro direitinho que no primeiro livro que eu tive de nutrição era um livro a Bíblia né? Agora já deve ser outros, dos nutricionistas, que se chamava Krause. E na primeira página tinha uma pergunta: quais são os alimentos ideais, né? As vitaminas mais importantes para a gente ter uma boa nutrição? E ele falava o café da manhã, o almoço e o jantar, né? Essa ideia tá de que a gente tem que comer bem em todas as refeições, variados, frescos, in natura, né? Mas certamente a gente vai ter uma boa qualidade se a gente tiver essa mesma abordagem que eu estou falando, que propõe. Ok, obrigado. O Lorenzo quer fazer uma pergunta, Lorenzo? Ao vivo?
Oi, Carol. Peraí. Oi, Elaine. Boa tarde. Oi, Lourenço. Eu não sei se eu estou te vendo, porque tem várias pessoas, mas assim, você está escondidinho, né, Lourenço? Tá bem. Desculpa, Tá no pijama, a minha Lourenço. câmera tem um delay de Tá bom. imagem e som. Sem Eu vou problema, pular Lourenço. para a área polêmica do Covid-19 e perguntar como que você, com essa visão tão ampliada da nutrição, que possibilidades outras você consegue enxergar na percepção da pandemia, pensando um pouco que, assim como no caso dos transgênicos, existe às vezes uma ciência que é direcionada, também quando a gente fala de vacinas e de certos protocolos, a gente tende às vezes a cair num certo direcionamento técnico-científico. E se você consegue, considerando todas as sutilezas que você falou, e que eu vejo que você percebe, o que você poderia falar para a gente com relação a isso? Então, eu vejo o seguinte, né? Dentro da assim, a cura ou a grande intervenção desses supervírus, entre eles o Covid e outros que virão, se a gente não mudar o nosso sistema de produção animal, que implica em alta domesticação, uma alta proximidade do ser humano com os animais confinados e o surgimento dessas zoovírus, que são vírus que se transmitem entre espécies, a gente não vai prevenir realmente futuras sindemias, né? Sindemias, aí é importante, sindemias, porque não é uma pandemia, não tem a ver só com o vírus, é uma sindemia que tem a ver com toda uma questão social, econômica, política, como a gente está vendo em países que já controlaram, como, né, a Austrália e a Vietnã, países que têm uma discussão social e política que foi mencionada aqui, né? Países que estão dando conta, ou que deram conta de discutir a desigualdade social. Então, a pandemia, ou a sindemia do coronavírus, revela essa desigualdade social de uma forma dramática, né? E isso, se não for contemplado, a gente não vai ter controle. Cura é outra coisa, controle da pandemia. Com relação à vacina, para além das questões dramáticas e ignorantes, me desculpe o termo que circulam dizendo que a vacina tem um chip ou um plasma que pode nos, controlar, né? A gente tem realmente uma questão complexa para discutir. A vacina, a gente tem vacina de poliomielite e erradicou a poliomielite. A própria medicina antroposófica, que sim, faz restrições às vacinas, no que diz respeito às vacinas que têm impacto nas doenças infantis consideradas naturais, numa criança bem nutrida, bem cuidada, que pode ficar em casa, essas sim poderiam questionar a interferência das vacinas. Crianças que têm uma alimentação saudável, pais em casa, afetividade e privilégio. O que não quer dizer a maioria das crianças brasileiras, nem só as desprivilegiadas, mas aquelas que não têm os pais em casa e que não comem bem. Essas precisam ser vacinadas porque elas não têm um organismo e uma imunidade para segurar um sarampo que poderia ser benéfico como doença infantil. Então, daí, dessa questão da medicina antroposófica, vem a discussão de que a gente não deve usar as vacinas. A gente não deve usar as vacinas em vão, e se a gente tem um sistema imunológico privilegiado, eu acho que a gente pode questionar. Porém, existe um conceito no coronavírus que é um conceito de sindemia, e que, para que eu consiga fazer um equilíbrio dessa população, eu preciso que ela, ou a maioria, seja vacinada. Eu desconheço o conceito mais crístico de cristão do que esse nesse momento, que implica em retirar as minhas mais profundas ideias e ideologias em prol da humanidade. Então, mesmo que tu tenhas pessoas, que tu está bem cuidado e que o Covid saiba, que você tenha certeza, se é que você consiga ter certeza nesse momento, de que você não vai morrer ou que não vai, você vacina-se pelo outro. É o conceito de redenção que eu acho que muitos filósofos e muitos naturalistas não estão conseguindo compreender nesse momento.
sou a favor da vacina, espero que todos nós possamos contribuir com essa, né, com essa visão de doar-se pela humanidade nesse momento. Muito obrigado. Obrigado. Voltando ao tema das políticas públicas, vou ler o que está escrito aqui, não sei se vai estar tão claro de entender. As políticas públicas podem realmente ser o veículo de possibilidades de consumo dos melhores alimentos? Não seria um caminho altruísta e crístico passar a sabedoria de coração a coração, invertendo o caminho de chegada, em vez de massificar, vivificar? Então, eu acredito o seguinte, né? O caminho crístico é um caminho comunitário, né? Esse é um caminho que não implica somente em atitudes individuais, ao contrário, o caminho crístico é um caminho coletivo. Por isso que eu falo que não existe atitude mais crística do que pensar e atuar a partir do coletivo. Então, é claro que a gente tem que fazer nosso dever de casa, né? E as mudanças acontecem em todos os níveis. A gente faz nosso dever de casa, comendo bem, buscando o melhor alimento que é possível, fazendo o nosso desenvolvimento espiritual. Então, cabe a nós. Ninguém pode fazer por nós, né? Mas a gente sabe também que para que essa mudança em prol de sistemas agroalimentares responsáveis acontecer, a gente tem um nível que tem que ser responsabilizado, o Estado. E aí ele tem que tornar-se um Estado mais íntegro e altruísta e não corruptível aos interesses do capital, que é expresso pelas grandes corporações industriais, alimentares e de insumos agrícolas, que também têm o seu papel. A mídia tem o seu papel. Os agricultores têm o seu papel. E cada um deles tem uma instância de atuação de poder que tem que ser contemplada para efetiva mudança. Então, por exemplo, para acabar com as desigualdades sociais, não adianta só eu fazer meu trabalho altruísta e só eu pagar bem meus empregados ou eu realmente atuar dentro de uma condição altruísta micro, né? Da educação, eu levo meus filhos para uma consciência maior a respeito disso. Isso é uma atuação e ela é extremamente necessária, ela não é suficiente. Então, as políticas públicas têm uma capacidade de atuação, ou a esfera política, que a gente precisa compreender como espiritual. E sem elas, né, a gente separando isso, a gente nunca vai conseguir compreender realmente como que essas ações acontecem na Terra, né? Então, eu acho que a gente precisa colocar tudo isso um pouco mais junto, né? Esses processos um pouco mais junto e não separados. Bom, eu faço meu caminho, eu cuido do meu imunológico e está tudo bem. Não é esse o pedido, né? E o pedido dessa comum unidade, dessas forças crísticas, nunca foi um pedido fácil de ser feito. Nunca existe sacrifício e existe uma compreensão da comunidade que a gente precisa estar muito atento nesse momento. Uma outra pergunta, se tem plantas mais indicadas para aumentar a imunidade e o estado espiritual em geral. Eu acho que eu já respondi, né? Claro que tem plantas que atuam na nossa imunidade, né? E basicamente alimentos, né, que podem ser especialmente indicados, né? Como as plantas que têm uma ligação intensa com o sol, o mel, alimento como mel, suco de uva, né? A oliveira, como plantas com intensa relação estelar. Mas não tem como a gente formar um sistema imunológico fortalecido só usando algumas das plantas. A gente tem que se alimentar de todas, além de um sono regular, além de contato com a natureza, exercício físico, né, regular, além de práticas criativas, de beleza, além de a prática da verdade. Isso é bem importante a gente entender, porque o sistema imunológico tem a ver com o eu, e o eu funciona dentro de uma lógica da verdade. E a mentira, né, seja ela em que âmbito que a gente pratica, o que a gente está submetido, atua dentro de um enfraquecimento desse sistema imunológico, o sistema do eu superior, né? Então, tudo isso é muito interessante a gente compreender num momento que a gente pode pensar como estaria o sistema imunológico do Brasil
hoje, né? Todas as instâncias, cuidado, alimentação, saúde, olhar para o outro, mentiras, né? É bem interessante a gente pensar nisso. Ou seja, não tem alimento milagroso, tem alguns indicados que a gente deve colocar na nossa dieta todas as vezes, né? E alguns medicamentos, como o própolis, que está sendo colocado foi pesquisado como própolis verde, né? Como uma substância que a gente deveria estar usando todo dia, né? Como eu falei, assim como o mel, mas essas plantas labiatas, essas plantas com intensa ligação solar, elas devem fazer parte de uma dieta saudável, que né, todos os dias deve estar sendo alimentado. É bom dizer que você não forma um sistema imunológico de uma semana para outra, né? Então, claramente, a gente assim, todo dia deve estar se alimentando com bastante cuidado agora, quem tem acesso, quem tem o privilégio, pensando que realmente a gente tem que ter um tempo. Se está comendo mal e começa a pensar nisso como premissa para se fortalecer, né? Começou um pouco tarde, já está 1 ano com esse processo, mas precisa de um tempo. Então, quem está com o sistema imunológico enfraquecido, quem está comendo mal hoje, deve estar com muito medo de sair de casa mesmo. Devia estar, né? Tem uma última pergunta aqui, Elaine, que se você conhece a agricultura natural, e acho que a relação com o que você falou em relação aos princípios, né, espirituais, mas... a do Mokichi Okada, né? Eu não conheço muita coisa, né? Eu assim, sei que ele tem uma ligação com a igreja messiânica, respeito muito as práticas o que eu leio dele, né? Sempre tem uma relação de trazer o desenvolvimento espiritual da Terra e do ser humano, né? Então, me parece que tem uma proximidade com algumas premissas da biodinâmica, o uso dos MEs, né? Que também é para curar a terra e trazer uma certa sutileza para os processos da terra, mas eu não saberia te falar muito não dela. Obrigado, Elaine, pela conversa. Gostaria de fazer as últimas palavras de conclusão. Eu queria agradecer, né, esse espaço, essas perguntas, e queria aproveitar também esse espaço tão carinhoso para divulgar aqui uma escola livre de comida, né, que chama Escola Livre de Comida, etc., que eu estou à frente dela, né, uma escola, eu falei para o Pedro um pouquinho, eu sou ligada à Universidade Federal do Espírito Santo, saí um pouquinho numa licença, com o intuito de formar uma escola que pudesse falar disso aqui, que eu não posso falar na universidade, né, eu não tenho disciplina para falar disso, eu não tenho disciplina para falar sobre alimentos orgânicos, sobre saúde, e eu abri essa escola, então, online, o meu projeto Pandemia, né? E agora a gente vai propor dentro dela um curso online, né, também, sobre nutrição antroposófica, a partir de maio, né? Que pode interessar alguns de vocês. Como a escola é livre, é aberta, ela também tem processos de bolsa social, ela quer incluir, né, todo mundo. Eu gostaria que vocês pudessem ajudar a divulgar, ou então que se interessem e conheçam a escola, né? Chama Comida, etc. Botar no Google aparece a primeira opção. Né? Muito obrigada, Nelson, muito obrigada, Pedro, né? A gente continua junto aqui nas nossas lutas e agradeço essa possibilidade novamente. Muito obrigado, Elaine, excelente sua apresentação. Obrigado a todos. Essa iniciativa é da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, Associação Biodinâmica do Sul do Brasil, chamada Conversa Biodinâmica. Todas as conversas do ano passado continuam disponíveis no canal do YouTube da associação, e a conversa da semana passada já está disponível, e em breve, esperamos até a semana que vem, seja disponível essa conversa também. Tá bom? Obrigado, até a semana que vem, nesse mesmo horário. Boa noite. Boa noite. Até mais. Obrigada, Nelson. Um abraço a todos.